a mais um Mindcast. Eu sou a Bebra Gion, treinadora comportamental. E eu sou a Eli Fornazier, treinadora comportamental e financeira. E hoje nós vamos falar sobre o segredo do sucesso. O segredo do sucesso. A maioria das pessoas perguntam pra gente, né? Qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo para eu ter mais resultado na minha vida? E se eu te fizer essa pergunta rápida, Eli, e você olhar pra tua vida, qual foi o segredo que fez você sair do limbo e chegar onde você tá hoje? Ser constante nas coisas que eu faço. Fale mais. Ser constante em cuidar de mim, me amar. Ser constante em me amar, sim, porque muitas vezes a gente deixa de se amar, não é constante nisso. Fazer atividade física, constante nas coisas que eu falo e fazer o que eu falo. É isso. É isso. A constância é algo que faz com que a gente se movimente. Uhum. Eu não sei se você concorda comigo, mas a maioria das pessoas, ela acha que está em movimento, mas na real ela está estagnado, fazendo sempre as mesmas coisas. E aí você pode me falar assim, mas daí ela está fazendo, sim, mas ela está fazendo coisas que estão trazendo resultado para elas que elas não querem mais. E elas não conseguem virar esse modo, mudar o jogo e fazer o que tem que ser feito. Você concorda com isso? Concordo. Você tá olhando meu girassol? Acabei de ver que você colocou o girassol ali, tipo, me chamou a atenção, desculpa. Pausa pra mente TDAH. Mas é muito interessante esse movimento, porque se eu for parar pra pensar, aquilo que me fez sair do limbo também é a constância. E qual foi a constância que eu fiz, né? Todos os dias 10 flexões. E já faz 3 anos que eu tô nesse movimento e hoje eu faço 30 flexões, eu não faço mais 10, porque evoluí. Uhum. E a pergunta que eu tenho pra fazer pra ele é, você faz 10 flexões por dia? Não faço. Mas você é constante no quê? Sou constante em porque eu não era assim, em falar o que eu vou fazer e fazer. Muito bem. Por que eu fiz essa pergunta? Para vocês entenderem que não é o que é certo para mim que vai ser certo para ela. Você precisa entender que as pessoas não precisam concordar com você. Tá tudo bem. O que importa é você ter clareza daquilo que faz sentido para você fazer na sua vida. Né? A gente pode dar o exemplo do Mindcast. A gente começou a gravar em abril, e aí, a princípio, era a cada 15 dias. Eu mudei para toda semana, não conseguimos sustentar. E o que estamos fazendo agora? Voltamos a cada 15 dias. Mas daí vocês falaram e não cumpriram. Mas a gente recalculou rota e continuou. A maioria das pessoas não recalcula a rota e para. O problema da vida é você parar. É você não se permitir avançar com aquilo que você tem de realidade hoje. O ideal é fazer todas as semanas? Sim. Mas hoje nós não temos ainda uma equipe para editar, nós não temos uma equipe para montar cenário para gente, né? São aproximadamente 30 minutos só para montar esse cenário. Né? E daí são mais, sei lá, 4, 5 horas editando e subindo os vídeos. Então a gente precisa entender qual é a nossa realidade de fato. Para que daí a gente possa entender e encarar aquilo que nós vamos fazer, mas jamais parar. Faz sentido? Faz todo sentido. Faz totalmente sentido. Pode continuar. Mas hoje só eu que vou falar então no Mindcast? Por enquanto sim, nessas coisas eu tô concordando. Não tem adendo para fazer nessa questão da constância do Mindcast. Era para ser toda semana, foi por um bom tempo toda semana, até que a gente, como fala, segurou bem isso. Mas chegou um momento em que a gente começou a ver que estava mais difícil a gente fazer todas as semanas, por conta de horários, e aí remanejamos, recalculamos rotas, e agora, neste momento, ele está a cada 15 dias, mas pode acontecer dele voltar a ser toda semana. É isso. E é muito interessante... Parei. Ela faz esse negócio com a mão pra ela ficar focada e tira o meu foco. E aí a gente vai fazer o quê, então? Fica com a mão quieta. Tá, você falou que eu faço isso daqui com a mão pra eu ficar focada. Aí você pede pra eu parar de fazer o que eu tô fazendo pra eu focar, porque desfoca você. Foca então vai em ficar mim. todo mundo desfocado. Não, vamos focar em mim. Mas eu tenho uma pergunta pra você que tá ouvindo o Mindcast. O que na sua vida que você parou, que se você tivesse continuado, mesmo que não no ideal,
você teria resultados diferentes hoje? Traz essa reflexão para você. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: por qual motivo você não volta hoje? O que te impede a não ser você mesmo? Isso é um dos princípios da maturidade. Vão ter Sim. dias que nós não queremos fazer as coisas. E aí, meu amigo, sinto muito, minha amiga, sinto muito. Mas a palavra é: foda-se. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Isso é adulto. Então, o segredo do sucesso, de fato, é você ser adulto. Porque aí entra naquela linha de comecei a fazer, não dei conta, ao invés de recalcular a rota, eu parei. E aí, para as pessoas que estão te vendo, começa aquele burburinho. Ah lá, começou mais uma coisa que não vai terminar. Então, assim, e não é tipo pensar no que os outros vão falar ou comentar de mim, mas é algo que acaba te afetando, porque daí as pessoas já falam, mas você vai começar esse, você vai até o final? E aí, na tua mente já fala, tipo, vou parar na metade. Você acaba não tendo um outro treino na tua mente de que não, dessa vez eu vou iniciar e vou até o fim. Se começar a não dar certo, eu vou recalcular a rota para continuar. Não parar. Não parar. E é muito interessante isso porque, assim, eu tenho uma grande dificuldade em leitura, né? Então, se eu li 3 livros de leitura na minha vida, foi muito. Então, eu tenho mais facilidade no ouvir. Só que existem alguns livros que eu quero ler. E eu tô identificando uma rota e um caminho para que eu possa ler esse livro e assimilar e estudar esses livros. Porque já que eu tenho essa dificuldade de leitura, tá tudo bem. Então, como eu vou fazer para fazer algo que eu preciso e eu sei que eu preciso, que é essa leitura desse livro, se não tem audiobook dele ainda? E aí, ontem, pensando, eu comprei o livro esse final de semana e eu tive uma brilhante ideia. Então, são 10 capítulos o livro, eu vou estudar um capítulo por semana. E como eu vou fazer isso? Que eu já estou fazendo, né? Eu conversei com a Eli, com a Amanda e com a Paty, e eu vou lendo em áudio e vou mandando para elas, e aí eu também ouço. Lendo em voz alta, gravando áudio. Isso, lendo em voz alta, gravando áudio. O livro que eu comecei a ler é esse aqui, do Thiago Brunet, que inclusive ele é um dos livros best-seller há mais de 6 semanas, nesse período que a gente está gravando. E aí é um movimento muito importante para você entender que nós precisamos trazer as referências muitas vezes daquilo que a gente fala. Né? E o Thiago hoje, ele é um direcionador perante o âmbito espiritual para mim. Então, por isso que eu quis comprar esse livro, porque eu quero entender aquilo que eu não estou fazendo, porque ele fala assim, que o ser humano, ele procura sempre 2 coisas, ou é prosperidade ou é paz. Então, eu quero comprar um carro novo, prosperidade. Eu quero trocar de casa, prosperidade. Eu quero comprar um celular novo, prosperidade. Então, a gente está buscando sempre essas 2 coisas. Tem um problema para resolver, tá procurando paz. Então, mas para viver em prosperidade e em paz, eu tenho 10 princípios milenares que ele tira da Bíblia, né, inclusive, e que muitas vezes a gente nem percebe. E o princípio que ele inicia é o princípio da maturidade, que é exatamente esse modo que a gente fala muito, que é o ser adulto, né? O ser adulto, gente, é algo que não é fácil, mas é o real. Nós somos crianças, sim ou não? Então tem muitas pessoas com 40 anos com idade emocional de 13. Mimizenta. Que inclusive a gente nem falou os combinados desse Mindcast, né? Que inclusive é um dos combinados aqui, sem mimimi. Né? O seu passado já passou e quem é maduro o suficiente perdoa. A maioria das pessoas, elas não conseguem ter resultado na própria vida, primeiro, porque elas estão vivendo no passado. Fato. Tá vivendo no passado. Segundo, não é maduro, adulto. Por quê? Porque tá vivendo no passado. E no passado, meu anjo, você é mais novo do que agora. Fim. Né? E terceiro, não assume a autorresponsabilidade de que tudo que você está colhendo na sua vida foi você que plantou. Ponto final. Exatamente. Ponto final. Gente,
Vamos clarear, vamos clarear. Só faz uma coisa na tua vida e daqui 90 dias tu vem me falar o resultado. Só uma. Assume e reconhece que tudo que você está vivendo foi você que plantou, ponto final. E quando ele fala desse movimento de maturidade, é muito legal porque ele traz um movimento assim, a criança, ela não consegue olhar as consequências das decisões que ela vai tomar. Então, se a criança briga com a mãe e com o pai, ela não consegue olhar o fim da história. Ela não tem clareza de que ela tem que arrumar a cama dela para ela se tornar uma pessoa organizada e constante. O adulto, pelo menos, deveria ter a consciência das consequências que a decisão que ele está tomando vai trazer para a vida dele. Você falou no arrumar a cama, eu lembrei de uma frase que eu já ouvi de duas pessoas. Que ao acordar, se você não arruma a tua cama, o seu dia será totalmente desorganizado. É isso. Arrume a sua cama, né? Então, uma única coisa, por exemplo, tipo, já começar arrumando a cama para ter um dia organizado. Porque você para pensar, quem não arruma a cama é criança. Uhum. Porque quem arruma a cama da criança é a mãe ou o pai. Sim. Então, assim, parece, gente, que esse assunto é um assunto batido. Mas eu vou te contar um segredo. É o assunto que mais vai crescer. Porque o que diferencia as pessoas que têm dinheiro no banco das pessoas que não têm dinheiro no banco é uma coisinha que se chama maturidade. Mas Bia, e as pessoas que não têm por causa da estabilidade de emprego, que não tem crescimento? E que não tem crescimento no emprego? Não entendi. Porque você falou das pessoas que têm dinheiro no banco e que não têm dinheiro no banco. É que eu tô falando que tem pessoas... Aí você falou da maturidade. E tem pessoas que são estáveis e que elas estão naquela linha de vida, mas muitas delas têm uma boa vida, né? Mas tem aquelas que não sabem viver, elas são estáveis, ficam ali não produzindo, e muitas vezes são pessoas que moram com os pais, ou são pessoas que são mimizentas, que só ficam reclamando que o salário não tá bom e não faz nada para melhorar. Que entra sempre a maturidade, é isso que eu quis dizer. Sim, e quando eu falo dinheiro no banco, eu quero que vocês entendam, é sucesso, tá? Porque não que o dinheiro ele seja algo que é referente a sucesso, porque eu acredito que ter paz vale mais do que ter uma caralhada de dinheiro no banco. Mas vamos parar de ser hipócrita. Vamos parar de ser hipócrita. Todo mundo aqui quer mais dinheiro no banco. Ponto final. Querer, todo mundo quer. Ninguém quer pagar o preço. Fazer, poucos querem. Mas então, só para traduzir, tá? O dinheiro do banco ficou claro? É sobre você entender que a vida que a gente vive terrena, ela precisa de dinheiro. Só que a maioria das pessoas, elas reclamam e colocam a responsabilidade em outras pessoas a não ser elas. Uhum. E elas acreditam piamente que elas não têm capacidade de fazer nada além daquilo que elas fazem. Uhum. E deu para entender o que eu te falei, que é só de dinheiro para as pessoas que têm aquela coisa estagnada, mas que reclamam da estagnação que elas acreditam que tem, né? Estabilidade. Estabilidade não existe, né? O que adianta eu ter lá 3 mil reais por mês de estável, mas eu tá gastando 5? Que a maioria das pessoas sim. E fica reclamando que não é reconhecido. Mas você se reconhece, meu anjo? Esse final de semana eu tava num treinamento e assim, eu juro, eu nunca bati tanto na minha vida em relação a comportamento, né? Porque eram pessoas com perfil de pessoas, inclusive se você não fez ainda a sua análise de comportamento, chama a gente, faz sua análise de comportamento, que é esclarecedor. E a maioria de pessoas com perfil de pessoas são pessoas que são imaturas ainda. Porque em algum nível estão buscando o reconhecimento do outro, tem medo da rejeição social, começa e não acaba, é desorganizado. A coisa boa do perfil de pessoas é que o talento nato é a comunicação. Só que ele é tão imaturo que ele não consegue utilizar aquilo que ele tem de talento a seu próprio favor. Então ele repete várias vezes que ele é incompetente, que ele não vai dar certo, que ele não consegue. Né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma das pessoas que estavam no treinamento e aí essa pessoa me disse assim, recebi 2 mensagens hoje. Bea, hoje eu não acordei muito legal, tenho muita coisa para fazer e meus pensamentos intrusivos voltaram. Eu escrevi assim, ó, eu entendo que nós teremos dias bons e dias ruins. Você
tem 2 caminhos, você decidiu pelo caminho de fazer. Então, levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Não fiquei dando brecha. E é aquela coisa, teremos dias ruins e dias bons. Quanto tempo eu vou ficar nesse dia ruim? Quantas horas eu vou permanecer no ruim? Acontece a gente ficar no ruim. Acordar, às vezes, de uma maneira que não tá tão empolgada. Mas qual é o período que eu vou querer ficar nisso? O dia todo? Ou eu vou, enquanto eu escovo meus dentes, faço meu xixi, troco de roupa, eu já começo a mudar minha mentalidade? Isso. Ontem eu acordei revoltada. Lembra? Uhum. Eu acordei revoltada, eu exteriorizei com a Bia a minha revolta. E ela me disse, quanto tempo você vai ficar gastando energia com isso? Passou. E quando eu falei isso pra ela ficou meio brava, tá? Sim. Ficou brava, porque ela queria que eu ouvisse. Que eu desse trela pra raiva dela. Só que uma das coisas que eu acredito que ele vem percebendo é que, assim, eu não permito dar trelas para as coisas que não vão trazer resultado pra nossa vida. Você percebeu isso? E, assim, é chato às vezes. Tem muita gente que fala, nossa, como você é chata, você não ouve nada. Eu ouço, mas eu ouço coisas que vão trazer resultado pra minha vida. Eu não quero perder tempo com justificativa e reclamação de coisas que a gente não muda. Tu quer achar que eu sou chata? Acha. Quando eu tiver a minha pia com o meu banheiro com pia dupla e chuveiro duplo, eu vou dizer valeu a pena cada minuto ser taxada de chata. Porque ter clareza do que você quer pra tua vida. Eu sei que uma reclamação e uma justificativa não vai me levar pro meu banheiro de pia dupla. Faz sentido? Faz. E nem eu ficar na energia que eu acordei. Não. Eu exteriorizei por quê? Pra tirar da minha mente que fica repetindo várias vezes, exteriorizar, levar a chapuletada e tipo, tá vendo? Toma. Toma. Né? E é consciente fazer isso. Sim. Eu exteriorizo por conta disso, porque senão o meu período de raiva, no caso, ele se prolonga muito. Então eu exteriorizo, eu sei que você não vai falar coisa a mais, mas você vai me falar, muito provavelmente, alguma frase que tipo, realmente é isso, bom. Mas eu deixo você falar. Sim. Né? Eu deixo ela falar por um curto espaço de tempo, porque senão a gente fica alimentando aquela situação. Uhum. Né? Então é importante a gente entender assim: eu tenho que ter comunicação de adulto, eu tenho que ser maduro, eu tenho que querer pagar o preço. Nós nunca seremos maduros o suficiente. A gente sempre tem que treinar isso. Né? Sempre teremos que treinar, porque assim, ó, tem dia que eu me revolto porque eu não tenho chocolate em casa. Vai ter situações na nossa vida que serão difíceis, sim. Que é uma regra que nós colocamos para nós mesmos. Mas eu aprendi com o Brunet que maturidade É ter. Não é você ter problemas. É você vencer os problemas. Uhum. Porque problema, meu anjo, Vai ter. todo mundo tem. E sempre vai aparecer. Vai ter, porque chama vida, né? Uma gata subiu. Né? E aí, Eli, eu tenho uma pergunta para fazer. E se as pessoas que estão ouvindo a gente agora, elas não têm ao lado alguém para dar essa chapuletada, dar esse acorda, para de reclamar? O que essas pessoas devem fazer? Falar para si mesmo no espelho. E? Exterioriza a si mesmo no espelho e dá a própria chapuletada. E também pode buscar um ambiente com pessoas de mentes poderosas. Sim. Para poder acordar elas quando elas precisarem. Exatamente. As pessoas estão adormecidas. Você está adormecido? Você tem clareza de onde você está hoje? A gente percebeu no treinamento que a gente foi que a maioria das pessoas não tem clareza de onde elas estão. Se você não tem clareza de onde você está, meu anjo, você não vai conseguir sair daí, porque você não tem clareza onde você está. Só deixa eu fazer uma analogia. Eu quero que vocês imaginem uma cidade que você nunca viu na vida. E você caiu lá no meio. Você não tem o Waze, você não tem nada. Você nem sabe o nome da cidade nem das ruas. O que você vai fazer para sair dali? O que você faria ali? Primeira coisa que você faria para sair dali? Acho que recalcular a rota e querer sair daquele lugar. Tá, mas você tá numa cidade desconhecida, você não sabe onde você tá, você foi colocada lá. Plum! É uma cidade, tudo bem? Cidade com tudo. Qual é a primeira coisa que você faz para você entender aonde você tá? Procurar informação. Procurar o quê? Informação. O quê? Informação para sair de lá.
Meu Deus! O que eu ia comentar é isso que você falou. Muitas vezes as pessoas não sabem onde estão. E tá gostosinho, tá onde tá, e tipo, deixa aqui, uma hora alguém me tira. Cadê o meu salvador, né? O meu herói que vem me salvar? Eu tô em ambientes que não me fazem bem, mas para agradar as pessoas eu continuo nesses ambientes que não me fazem bem e continuo fazendo mal para mim. Aí eu não sei, não tenho noção de onde eu tô. Tipo, eu estou ali fazendo mal para mim para agradar os outros. E aí eu não busco informação para sair daquele lugar para ter uma vida melhor. Não é que você não deva estar com as pessoas que você tem contato hoje, mas entender que você pode estar em ambientes melhores para você ser melhor. Sim. Inclusive, gente, quando um problema aparece, larga a mão do seu orgulho e resolve ele assim que ele aparece. Porque senão ele vai crescer e sua vida vai parar. Por causa de orgulho, por causa de ego, por falta de ser humilde e pedir informação para aquele que está à sua frente, às vezes você não conhece. Mas entenda, quando você pede e você pergunta algo para alguém, não espere a resposta que você deseja. E aceite a resposta que o outro te dá. Porque a maioria das pessoas vem pedir direcionamento para mim. Hoje foi isso que aconteceu. Os dois vieram pedir direcionamento para mim e eu não dei a resposta que eles queriam. Ponto final. Mas Bea, qual que é o caminho que eu tenho que fazer? Já foi passado. Só tem que fazer. Não tem resposta pronta. Não tem resposta certa. Você precisa respirar e escrever na porra de um papel o que é inegociável na sua vida. Porque muitas vezes as pessoas ouvem de alguém que está num nível acima, um degrau acima, ouvem o que elas fizeram e acredita que aquela é a forma certinha de fazer. Mas foi a fórmula que aconteceu para a vida daquela pessoa. Pega as informações que fazem sentido para aplicar na tua vida e faça a tua forma. Sim. É que nem, tipo, a Bea. A Bea, ela tem ali as 10 flexões diárias. Para mim não faz sentido. Mas eu peguei pela constância dela na flexão e fui buscar para mim... A maquiagem. Fui buscar para mim o que faz sentido para me deixar bem. Que no caso a flexão não fez sentido. Ela foi fazer a questão da maquiagem pós-casamento. Eu gostei e hoje eu estou constante na maquiagem. Porque eu me sinto bem com isso. E isso está fazendo bem não só para meu pessoal, como para as outras áreas da minha vida. Sim. E hoje eu estou sem maquiagem porque eu estou com alergia nos olhos, tá, gente? Então eu tô deixando a minha pele descansar um pouquinho. Então, o que eu estava concluindo, a flexão da Bia não faz sentido para mim. Mas outras coisas fazem sentido que faz eu ir para o mesmo caminho, traçando o meu caminho. O que acontece? Não o mesmo caminho, não né? o mesmo caminho. Traçando o meu caminho. O seu caminho, que faz sentido para você. Faz sentido para mim para traçar o meu caminho, não o mesmo caminho que o dela. É isso. A gente tem caminhos porque nós somos seres individuais. Uhum. Então você faz o seu caminho, você tem a sua identidade, eu tenho a minha. É isso que as pessoas confundem, sabe? E o pessoal acha que a gente não tem treta por conta disso, né? A gente tem pouquíssimas tretas agora, né? Tem poucas, mas tem. Tem, porque às vezes, assim, a questão assim, somos seres duais. As duas têm seu próprio caminho. E muitas vezes, quando uma manifesta alguma coisa que a outra não gosta, acaba gerando um pouquinho de atrito, mas é rápido. Porque uma entende a outra que essa é a opinião dela. Eu não tenho que não é concordar, mas, tipo, aceitar somente a opinião dela. Tipo, eu vou falar da minha. E aí as duas têm opinião, e dessas duas opiniões forma uma que vai dar certo para as duas. Que é a linha do meio. É a linha do meio. As pessoas, elas são 880. Ela é assim, ó, eu só falo isso, gente, para entender que eu era 880, tá? Em algumas situações da vida eu ainda sou. E isso é importante deixar claro. Nós não somos seres de luz 100%. Não, tem treta, tem sombra. Mas é isso que ele falou, nós temos maturidade de entender o que a outra tá falando. Onde aconteceu isso? Eu sou extremamente animada, porque não foi empolgada, foi animada de uma reunião que eu tive pela manhã, com a sensação de que é um caminho que foi Deus que colocou na minha vida. Porque só pode ter sido ele. Porque numericamente falando, se não fosse ele, o que seria? Não discordo. Né?
Então, é um caminho que Deus está trilhando para nossa vida que começou em abril. Presta atenção nessa história. E aí eu tive a reunião ontem, aí ele foi buscar a Andressa, porque sempre sou eu que busco, mas atrasou, ela já tinha visto isso. E aí eu falei, Li, vai buscar a Andressa que vai atrasar. Ela foi, ok. Se fosse no passado, não tão longe, ela falaria, mas é sua obrigação buscar a Andressa. Mais uma vez atrasou a reunião. E dessa vez ela falou assim, já estou monitorando o tempo, pode deixar que eu vou buscar a Dedê. Então é uma maturidade que eu tô desenvolvendo e ela também em alguns quesitos. Aí saiu da reunião, fui falar para ela as coisas, aí ela foi falar uma coisa que ia dar um balde de água fria. Porque o perfil de estabilidade e informação, ele tem a tendência a jogar um balde de água fria no perfil de resultado de pessoas. Fato. Por quê? Porque o perfil de resultado de pessoas sonha demais, vibra demais, vai para Nárnia sim. E o perfil de estabilidade e informação é um perfil mais enraizado, mais fatos e evidências, e pode ser até negativo, porque tem dificuldade de sonhar e ver a realidade. E aí a hora que ela foi falar, ela já falou, não, mas Deus vai direcionar, o que for da vontade de Deus vai acontecer. E é isso, a gente não tem, né? É um plano que não cabe no nosso orçamento. Não cabe. Mas tudo que é plano de Deus na nossa vida não cabe na nossa planilha. Então é o que eu venho falando para ele. Eu tô animada, eu tô até ansiosa de verdade por isso, mas é algo assim, o que eu posso fazer hoje para eu me aproximar desse resultado? Tô fazendo aqui, gravando o Mindcast, fazendo as minhas coisas. Tô só vendo você mais pra frente. Tá bom, continue. Fazendo as minhas coisas. Mas é um movimento que toda vez que vem a ansiedade, eu respiro, pode ver, eu tô respirando mais. Eu respiro e falo, tá na mão de Deus, Deus faz o que tem que ser feito. Eu boto uma música de Deus, eu vou ouvir alguma coisa, para eu sair desses pensamentos intrusivos do e se. Porque não tem e se para quem tem direcionamento de Deus na própria vida. Não tem e se para quem aceitou viver o caminho, viver a verdade. Faz sentido? Faz todo sentido. O que você tá rindo aí? Não, que você falou que, que bate até a ansiedade quando você pensa nisso. Aí eu tô pensando a hora que você vê a questão presencial, o que vai acontecer com essa ansiedade? Então, mas aí não é uma ansiedade, sabe? Porque isso que vai acontecer, porque já aconteceu, já é real. Eu venho vibrando isso, eu acredito que há mais de. Puta, há muito tempo. Já é real, eu já consigo ver, sentir, ouvir, eu já consigo entender que Deus vai dar o caminho para isso se tornar real, se for da vontade dele, obviamente, né? Mas eu acredito que não seja algo que vai me gerar ansiedade, muito pelo contrário. Eu vou estar pronta para aquele momento, sabe? Vai te dar norte. É, porque o que eu sei me trouxe até onde eu tô. E para eu dar mais passos, eu preciso de know-how e pessoas que eu não sei. Só que se qualquer desafio vier da parte de conteúdo, da parte de faz isso, faz aquilo, eu tô pronta. Eu nunca estive tão pronta como estou hoje, na verdade. Porque se isso tivesse acontecido há 6 meses, eu não estaria pronta. Eu não estaria maduro o suficiente para ouvir, para entender, para direcionar, para estar aberta com a minha humildade trabalhada. Estou trabalhando todos os dias, não é fácil. Mas se você perceber, a minha comunicação nas rodas de conversa mudou. Eu não falo. Eu só ouço. E eu só falo quando alguém me pergunta alguma coisa. Você percebeu isso? A Eli tá falando muito mais que eu agora. É, né? Tanto que no perfil deu uma mudadinha lá. Então fez sentido? Eu percebi que eu tô mais assim mesmo. Mas é eu caminho. Tô tendo que controlar a impulsividade de querer falar. Eu acho que eu parei de falar, porque eu era falante com as pessoas que eu conhecia. Mas eu comecei a dar uma travadinha de falar quando as pessoas começaram a colocar responsabilidade em mim de coisas que eu não falava. Que os outros percebiam, mas como eu sabia o assunto, aí viriam falar que era eu que tinha falado. Ah, isso aconteceu na nossa família. É isso que eu tô falando. No passado. É isso que eu tô falando. Quando eu era extremamente imatura, extremamente louca, né, sem treino, sem filtro, né? O que acontece hoje, gente, é que eu sou uma pessoa treinada. E aí eu comecei a me privar de falar as coisas para não cometer o erro de comentar algo
que depois a pessoa ia vir cobrar que fui eu que falei. Então Isso. eu comecei a ter muito aquela coisa assim, pensar demais para falar. Então daí eu não falava. E agora? Eu penso para falar, mas eu não deixo de falar. Ah, então você encontrou a linha do meio. É, Entendi. eu não deixo de falar, mas eu penso para falar, para não falar coisas que não é necessário. Às vezes sai. Daí eu fico, putz, falei, não era para falar isso. Mas já foi, agora eu já soltei as palavras vão ao vento. E aí E é uma tá tudo coisa bem, de adulto. né? Porque assim, ó, gente, se a Eli falar alguma coisa, ou eu falar alguma coisa, ou você falar alguma coisa, que você se arrependeu de ter falado, tem uma forma extremamente simples de resolver. Eu vou explicar. Eli, sabe aquilo que eu te falei? Então, foi uma informação errada. Foi uma informação impulsiva. Sinto muito por isso. Aquilo não é real, tudo bem? Adulto reconhece o erro, resolve. Porque se eu não faço esse comportamento com você, aquela semente que você plantou, ela pode crescer. E depois que ela enraizar, é difícil de tirar. Esses dias eu estava conversando com meu sobrinho e a gente estava conversando sobre o Mind e ele falou que ele tem vontade de ir pro Mind e tal. E eu falei assim para ele, então vamos deslumbrar a sua ida pro Mind, mas entenda, não é uma promessa. Porque nós precisamos da autorização dos seus pais, nós precisamos entender como vai estar a sua maturidade até lá, mas vamos vibrar esse caminho juntos, tudo bem? O que ele falou? Tudo bem, Tudo bem, tia. eu topo. Mas eu não prometi nada pra ele. As pessoas elas prometem demais e fazem de menos. Inclusive na reunião ontem foi uma das coisas que eu falei que pra mim é inegociável. Eu só vou prometer aquilo que eu posso cumprir. Porque é a minha índole, é o meu caráter, faz parte dos meus valores inegociáveis. Então é extremamente importante para você ter sucesso na vida, porque afinal esse é o lema do nosso Mindcast de hoje, né? Como ter sucesso. Você precisa ser maduro, mas você precisa ter clareza e reconhecer o que você faz de errado. E assim, se você tomou uma decisão que essa decisão está insustentável para você, que as consequências dessa decisão estão tirando a sua saúde mental, sua saúde física, você só quer beber, só quer comer, fica no nível de impulsividade, ei, reconhece e muda. A mudança ela é rápida. Só que você precisa ter a intensidade certa, com o estímulo certo, no tempo necessário. E o problema aqui do jogo está no tempo. Você quer tirar todos os morangos do seu jardim que você ficou plantando durante 45 anos. Se dê mais 45 anos para você tirar isso. Mas a vida é tão boa que quando você decide uma mudança, você não precisa de 45 anos, você consegue fazer em 5. Dá pra mudar em bem menos tempo. Fez sentido? É, porque se for pensar assim, principalmente a questão do falar e não fazer, que eu classifico como procrastinação, que eu só falava e não Sim. fazia, era algo que eu tinha aí enraizado há 40 anos. E ainda às vezes procrastina. Procrastino. E aí eu também. Procrastino conscientemente, não estou a fim de fazer, vou fazer depois. Ponto final. Mas quando você faz isso agora, você pensa na consequência. Essa consequência vai prejudicar o caminho que eu estou andando? Só. Não é? Exatamente. Adulto. É aquela coisa assim, hoje eu tô cansada pra mexer nesse assunto. Qual a consequência de eu não mexer nele hoje? Eu vou ter um pouquinho menos de tempo, porque meu prazo é X. Mas dá tempo? Dá tempo. Então hoje eu não vou fazer, mas amanhã eu tenho que fazer sem falta. E você faz. Exatamente. O que aconteceu numa tarde, acho. Que eu tinha que fazer uma tarefa que eu sabia que levaria um tempo de 2 horas. Eu ia iniciá-la a 1h30. Só que aí eu tava muito cansada. Aí eu fiquei lá, fiquei com a Andressa e tal. Falei assim, não, neste horário, que era às 3 horas, eu tenho que começar. Aí eu fiquei com a Andressa, conversei, descansamos, estendemos roupas, brincamos um pouquinho, deu 3 horas. Falei, agora, filha, a mamãe vai precisar trabalhar. Ponto. Em 2 horas, eu tinha que fazer a tarefa. E deu certo. Tipo, eu procrastinei conscientemente que eu tinha que fazer naquele horário. Eu não podia passar. E não ficar procrastinando, aí tipo, falta... Eu tenho uma tarefa de 2 horas, mas eu tenho 1 hora pra fazer. Aí já fudeu. Ferrou. Que era o que eu fazia antes. Aí não dava tempo, eu ficava nervosa,
ficava puta porque não dava tempo de fazer. É isso. Né? Então, vou fazer uma pergunta para você. Tá? Davi envia com as perguntas, Jesus. E aí, correspondente a uma vida de sucesso de fato. A Eli do passado tem a mesma visão de sucesso da Eli de hoje? Não. Não. Amadureceu muito. Amadureceu muito. Agora o quê? É que assim, eu vou fazer como era a minha mente antes, tá? Eu pensava no sucesso, mas a minha mente sempre dizia, ai, não vai acontecer. Isso aí é sonho. Você tá sonhando muito alto, você tá sonhando algo que é impossível. Era a forma que eu pensava antes, tipo, eu quero sucesso. Mas para esse sucesso, tipo, nossa, mas é muito longe, você tá maluca. Era assim que eu pensava. Hoje eu penso no sucesso, eu falo, não é para amanhã, mas eu quero atingir. Eu vou dar um exemplo mais prático. Eu quero um Corolla Cross, mas não é para amanhã. O meu Corolla Cross, ele tá lá na frente, eu vibro ele no momento certo, que ele vai vir. E é exatamente isso que eu quero falar. Porque a maioria das pessoas, quando pensa em sucesso, pensam no cifrão. A maioria das pessoas que estão vivendo a vida que não querem viver, elas acreditam que se elas tiverem 100 mil reais na mão, 200 mil reais na mão, elas vão resolver a vida delas. E eu sonhava no passado com números. Então eu falava, eu quero ter 1 milhão de reais na minha conta. Tá. Mas eu nunca tive 1 milhão de reais. E um dia alguém me perguntou assim, por que você ainda não é milionária? E eu disse, porque eu não tô pronta para ter 1 milhão. E aí, conforme eu fui amadurecendo, eu entendi que sucesso para mim é algo de rotina. Não é algo de dinheiro. Vou explicar. Ter sucesso para mim é acordar, escovar os meus dentes na minha pia dupla enquanto você escova os seus, poder chegar na nossa mesa de café da manhã e ter as frutas cortadas, ter o café pronto, a Dedê já tá trocada, já tá pronta para tomar café da manhã com a gente, alguém levar a gente levar a Dedê para escola ou alguém levar a Dedê para escola, a gente jogar o nosso pickleball, voltar, ter a comida pronta, a casa limpa, ter momentos com a Andressa de qualidade, ter momentos com você de qualidade, com a nossa família de qualidade. Ter sucesso para mim é viajar com os nossos familiares, com os nossos amigos. Ter sucesso para mim é transformar uma vida todos os dias. Mas você percebe que quando eu falo isso, é muito mais simples de se tornar real. Porque se a gente for parar para pensar na nossa rotina, alguns detalhes dessa rotina, não no ideal que eu falei, mas eles já acontecem. Então a gente tem, por exemplo, a dona Reuze e a Mari que vem ficar com a Andressa quando a gente precisa. A gente tem a Paty que vem cozinhar toda segunda-feira. De terça e sexta a gente vai jogar pickleball. Uma vez por semana a gente tem a Ivete. É na realidade ainda que eu quero viver? No ideal. Não, mas é um passo antes, 2 passos antes. Então, escreva a rotina que faz sentido para você, que você quer viver. Então eu fecho os meus olhos hoje, eu tô escovando o dente, eu já vejo a minha pia dupla. E eu tô falando isso todas as vezes que eu tô no banheiro, porque é algo que representa o meu sucesso. E muitas pessoas vão falar assim, mas isso aí nada a ver para você. Porque em algum nível você gostaria de ter a coragem de sonhar em ter uma pia dupla no teu banheiro. Mas a tua mentalidade ainda não permite que isso aconteça. Quando eu falo que eu quero ter uma mesa de café da manhã posta, tem gente que fala assim, nossa, mas é tão fácil fazer café pra você. Deixa eu sonhar a minha vida e viver a minha vida e você viver a tua vida. É por esse motivo que muitas vezes você não tem os resultados que você gostaria, porque você tá passando no Instagram, vendo a vida dos outros e não fazendo aquilo que você tem que fazer. Faz sentido, ali? Faz sentido. E quando eu dei o meu exemplo é porque eu dei o exemplo da questão do sonhar, né? Porque eu era uma pessoa que não sonhava nem um pouco. Eu só jogava balde de água fria nos seus sonhos. Todas as vezes. Então, tipo, você falou, o que é sonhar pra você hoje? O que é sucesso pra você hoje, né? Pra mim, sucesso hoje é eu conseguir sonhar. Mas vem uma coisa pra mim agora que eu vou falar, vou verbalizar, tá? Sucesso pra mim é viver hoje.
Também. É hoje. Eu tenho sucesso hoje, porque eu tô viva, porque eu tenho saúde, minha família tem saúde. Nada nos falta hoje. Não mesmo. Nada nos falta. Então a gente tem que ser muito grata a Deus por tudo que a gente está vivendo, sabe? Ah, eu não tenho Corolla Cross ainda. É. Tá bom, mas alguma coisa te falta hoje? Que eu ia Não, nós falar. temos um Yaris. Hoje, a nossa vida está do jeito que a gente quer para hoje. Ela está exatamente do jeitinho que a gente quer. Ela está exatamente do jeito que a jeitinho gente que a sonhou. gente plantou lá atrás. É isso, gente. Nós plantamos isso que a gente vive hoje, nós plantamos lá atrás. E faz um tempo já. Sim. E a gente agradece todos os dias a vida que a gente tem. O meu alarme vai despertar. Tá? Então, é um movimento que você precisa sempre trazer. E aí, só pra gente finalizar, será que dá tempo? Eu vou trazer uma fala do livro do Tiago. Sugiro vocês comprarem. E ele fala assim, ó, sinais de maturidade. Diz poucas palavras, nunca fala mal dos outros, não conta vantagens, coloca-se no lugar das pessoas, entende que o mundo não é justo, perdoa rapidamente, sabe como as coisas vão terminar, não julga, sabe dizer não, não chora para quem não pode resolver seu problema, escuta os dois lados antes de tomar partido, entende que a vida é feita de fases e administra com excelência as informações que recebe. Então, a gente pode... É bom demais esse livro. Não, tô falando assim, eu tava contando daqui, tipo... A gente pode pegar isso e tudo que a gente falou nesse Mindcast de hoje e começar a aplicar uma coisa na sua vida. Uma única coisa. O que você pode fazer? Talvez seja ouvir mais. Talvez seja reclamar menos. Talvez seja agradecer mais. Mas entenda, o caminho do sucesso é um caminho árduo. É um caminho árduo que requer maturidade. Então, que você possa evoluir, que você possa entender que é um caminho de evolução espiritual. Maturidade não é algo físico. Maturidade é evolução espiritual. Não adianta você negar a espiritualidade. Ela existe e isso é a vida, ponto final. Então, que vocês possam de fato aplicar e viver ao lado de pessoas de mentes poderosas, não é, Eli? Com certeza. Faz muito bem viver ao lado de pessoas de mentes poderosas. Porque pessoas de mentes poderosas são maduras. É mais gostoso conversar. Compartilha esse episódio com outras pessoas, comenta o que você achou e vamos fazer esse conteúdo chegar em mais gente, tá bom? Porque eu tenho certeza que um dia eu vou estar na frente do Brunet fazendo um podcast com ele. Um Brunecast, como ele fala. Assim como eu já falei de outros aqui que são referências para mim, nada na sua vida, absolutamente nada é impossível. Desde que você permita que Deus direcione a sua vida e te coloque nos caminhos retos e certos para aquilo que Ele quer viver. Não é aquilo que você quer, é aquilo que Ele quer. Permita que Ele direcione, que eu tenho certeza que você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. Mas óbvio, faça o ordinário. Faça o óbvio, para que Deus possa agir em você. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo.